Tenha firmeza no seu caminhar, independentemente do terreno que você pisar. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. C de cuidados com o corpo, emoções e mente. Essa tríade que é inseparável. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área de cuidados com corpo, mente e emoções. Falamos sobre a incoerência, coexistência e coerência do pensar, sentir e agir. Quando nós estamos coerentes, o pensar, sentir e agir do corpo, emoções e mente, ele está trabalhando junto, a vida é leve. Quando tem coerência, e é isso que precisamos buscar, essa leveza, essa coerência do pensar, sentir e agir. Falamos sobre o biopsicotipo, o seu corpo conta a sua história. É necessário conhecer e fazer as pazes e também equilibrar dores e virtudes de cada um desses biopsicotipos. Porque aqui nós estamos fazendo uma revolução, revolvendo, fazendo mudanças para evoluir, e isso gera desconforto, faz parte do processo. A relação da mulher, a relação da mulher com o seu corpo, ela precisa ser descoberta, na verdade, redescoberta, conquistada, nutrida, desenvolvida para ter pleno prazer com a vida. Principalmente a mulher que tem uma relação tão profunda com o corpo, mas isso também serve para o homem, porque sem uma boa relação com o seu corpo, não há vida leve, não tem como, e é o corpo que você tem agora, da forma que ele está agora, não aquele lá que você vai conseguir lá na frente. E aí, o que é que o seu corpo fala que a emoção cala? Haja com postura, além das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Fazer o certo apesar do que fizeram com você, do que fizeram conosco, do que já aconteceu. Sim, é desafiador. É isso que estamos fazendo, desafiando a dor. É um processo, é um passo a passo, é um dia a dia, é um momento a momento com boa vontade. Primeiro, nós precisamos conquistar a constância. Só depois teremos a estabilidade e então a melhoria. Agora, o objetivo é ter essa constância, é tornar o hábito mais leve, é deixar menos pior o que precisa ser feito, é ir fazendo com mais leveza. E isso é a construção do nosso ser inabalável, infalível e imparável. A próxima pedra fundamental é bem pé no chão, bem corporal, bem material. É sobre a respiração, a importância de respirar, usando a capacidade pulmonar, expandindo as costelas, trocar o ar residual constantemente que fica no nosso pulmão e usar a língua, o core superior. Temos também o core central e o core base. Falamos dos 4 R's e da transformação, mais um R da transformação cíclica. Reconhecer, refletir, reparar, redirecionar e repetir. É primeiro dentro e depois fora. Uma evolução, uma expansão, o movimento é constante. Enquanto há vida, há movimento. No áudio anterior, nós juntamos mais um tijolinho pé no chão, falamos sobre os 6 princípios do Yogi Lattes, que serve para o exercício e para a vida. A centralização, respiração, concentração, controle, precisão e fluidez. Bora aprofundar?
Tenha firmeza no seu caminhar, independentemente do terreno que você pisar. Essa é uma frase que eu criei. E essa frase, ela é no exercício e na vida. Eu percebi já há um bom tempo, quando eu ainda era só treinadora, personal trainer, só treinadora física, como é no exercício e na vida, como funciona no exercício na vida. E depois estudando vários outros autores um pouco mais antigos que percebiam isso. Eu não sei se você faz exercício costumeiramente, mas como o exercício físico muitas vezes nos dá vontade de chorar, nos relembram movimentos ou dores ou sensações da infância. Isso é tão comum e tão renegado. Portanto, é no exercício e na vida. Nós falamos já sobre o core superior e o core central. Agora nós vamos aprofundar, falar mais sobre o core base. O core superior são os músculos respiratórios, a cintura escapular e também a cervical. A cintura escapular é o conjunto dos ombros. Eu vou recapitular levemente. Eu ia passar mais rápido, mas eu vou recapitular. São os músculos respiratórios. Tem que se expandir as costelas. A respiração é 360 graus. O diafragma é o músculo que fica por baixo das costelas. Ele também se movimenta e precisa se movimentar. A gente vê isso, a pessoa respirando pela barriga. Quem canta faz uma diferença enorme. O cantar correto é com o uso do diafragma. Então, é trabalhar toda essa musculatura, respirar profundamente, não só aquela respiraçãozinha superficial. E a cintura escapular, os ombros naturais, saudáveis, eles são relaxados. Sabe essa tensão que fica no pescoço? Que fica nos ombros? Ela não é saudável. É porque o corpo, a saúde física e emocional, assim no exercício físico e na vida, está descompensado. E a língua, ela não fica relaxada, a boca não fica aberta, os dentes não ficam soltos. A língua, ela fica contraída no céu da boca. Esse é o core superior. O core central é a musculatura abdominal, 360 graus, a lombar, a lateral, os músculos abdominais laterais e o assoalho pélvico. É como se fosse uma calcinha, uma cueca bem grande, que vai até a altura também do diafragma. E o core base que nós vamos nos aprofundar hoje são as pernas e os pés. Eu coloquei algumas imagens, mas eu vou falar sobre essas imagens. É sobre a pisada saudável e natural versus o comum. Mais uma vez eu vou falar da diferença do que é comum e do que é natural. O comum muitas vezes não é saudável. O que todo mundo faz, o que a maioria das pessoas faz, não quer dizer que é bom. E aqui, de novo, nós vamos falar sobre a pisada saudável. A pisada saudável, ela usa todo o pé. Há uma transferência de peso por todo o pé, começando pelo calcanhar, passa por todo o meio do pé e finaliza com os dedos, principalmente o dedão, que é o mais forte, empurrando o chão para trás para levar a gente para frente. Isso serve numa caminhada simples e também serve numa corrida. Percebe? Os tênis, por exemplo, de corredores de maratona, não são tênis cheios de mola e cheios disso e cheios daquilo. Vai reparar. Os tênis de quem faz atletismo, vá reparar. Eles têm a sola baixa, a sola bem fininha. E a sola, por que as pessoas começaram a usar sola? Por que começaram a usar sapato? Para proteger e conseguir ter distâncias maiores. Só que isso também tem as consequências, então é também a justa medida. Os sapatos comuns e as consequências disso. Os sapatos comuns, vamos falar de tênis e sapatos mais do dia a dia. A sola, ela é um isolamento. As solas comuns, ela é um isolamento. Te isola. O plástico, a borracha, é um isolamento. Você para de ter contato com a natureza. Por isso que eu tenho que falar, encosta nas árvores, põe o pé na grama. Porque isso faz diferença nas nossas energias. A gente tem energia elétrica dentro do nosso corpo. A gente precisa encostar em coisas naturais. Literalmente descarregar energia. Isso é fundamental. Os sapatos
originais, os primeiros, eles eram de produtos naturais, que permitia essa troca com a natureza. Hoje já não é mais. Só que ok, nós temos isso hoje, então a gente vai vendo o que a gente pode fazer com o que tem hoje. Só que aí os sapatos comuns, eles foram começando a ficar apertados. Fênix, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, gente, mas por que eu compro isso? Já aconteceu de eu ter uns sapatos maravilhosos, eu tentar usar e eu ter que parar no mercado para comprar um chinelo porque eu não estava conseguindo andar, o pé ficou cheio de sangue. Ou então eu tenho que comprar um sapato e colocar um aparador aqui, outro aparador ali, para conseguir usar. Ou então um sapato de salto, mas eu só posso andar em terreno plano. Ah, Fênix, é tão interessante isso, sabe? O que a gente faz porque é comum e todo mundo faz, e como que a gente vai fazendo esses ajustes? Por enquanto, só olhe. Como é que são os seus sapatos? Como é que eles ficam nos seus pés? Eles machucam? Como é que é o seu pé? Como é que são os seus dedos? Como é que são suas unhas? Olhe, veja isso, porque é muito interessante. A gente vê o pé de um bebê. O pé do bebê, ele é aberto. Ele é como se fosse um triângulo, começa no calcanhar e ele abre para os dedos. Os nossos pés deveriam continuar assim, mas os sapatos têm deformado o nosso pé e ele se fecha na ponta. E aí aparecem os joanetes, aí aparecem as unhas encravadas, e dores, e machucados, e calos. Isso não é normal. Normal é natural, não é saudável. E o interessante é que para cada um homem com essas questões de joanete, unha encravada, dor, existem 16 mulheres. Por quê? Salto alto, bico fino. As mulheres passam muito mais por isso. Por quê? Porque é elegante, porque é bonito, porque tem aquela loucura da mulher com sapato, que é a parte comum, ok? E aí eu te pergunto, você anda descalço? Quando? Onde? Com que frequência? Eu vou dar o meu exemplo do que é que então na prática que faz. Eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou testando, experimentando esse processo. Existe um tipo de tênis chamado barefoot. Dá uma pesquisada se você tiver interesse. Tênis descalço. Olha o que tem. Aqui no Brasil tem pouca coisa. Fora tem mais. É um tênis que ele é mais largo, ele é mais aberto, ele deixa os dedos dos pés mais, entre aspas, espalhados e ele não tem nenhum salto, ele é completamente liso. É muito interessante usar esse tipo de tênis depois que você está acostumado a usar os outros tipos de tênis. Mas aí que está o desafio, que é o que eu tenho passado. O tênis, ele é incomum, ele não é bonito. E tem gente que pode fazer, nossa, parece um tênis de um sapato de palhaço. Então é esse processo que você tem que ir trabalhando dentro de você e quais escolhas você faz. E aí o meu desafio é o que é que eu faço? Ok, isso é um tênis, e como é que eu faço para sapatilhas, para festa? Então é algo que eu tenho pesquisado que tem, mas aqui no Brasil tem pouca coisa. Eu realmente espero que apareçam mais coisas ou que a moda vá mudando. Eu vejo que o salto tem saído um pouco mais de moda, as pessoas têm usado mais sapatos, tênis planos, mas enfim, é algo para você ir pensando. Mas na prática, o que eu sempre fiz, desde criança? Eu sempre gostei de andar descalço. Dentro de casa, eu sempre ando descalço. Ah, Suzane, mas suja o pé. É, alguns lugares suja. Sabe o que você faz, Fênix? Lava. É simples assim. Quando for sair, lava, limpa. Na minha casa, depois que eu me casei, eu combinei com meu marido, isso desde sempre, a gente não anda com sapato da rua em casa. Teve a questão da pandemia que nós passamos, que assim, isso virou comum para mais pessoas fazerem. Mas nós já fazíamos isso e assim, na minha casa, a gente já não usa desde sempre. Então, em casa,
todo mundo sempre anda descalço. Isso é uma sugestão que eu faço para você. Ande descalço em casa. Mexa as articulações dos seus pés. Abra os dedos, sinta seus dedos, pelo menos em casa. E quando você for comprar sapatos novos, só pensa sobre isso, dá uma pesquisadinha sobre isso. Isso é na prática. E sempre, sempre, sempre que possível, toque, coloque, encoste o seu corpo na natureza, no que é natural, porque nós precisamos fazer um treino desse controle saudável, desse controle virtuoso do corpo, das emoções e da mente. E tudo é uma questão de treino, é a repetição, é a constância, porque a gente fica bom em tudo que a gente repete, tanto virtuoso quanto vicioso. Aqui é o convite de ir observando essas repetições viciosas e ir tirando só por hoje, só mais uma, só por agora. Porque o óbvio precisa ser relembrado. É uma jornada de vida, um processo. É como uma lapidação de um diamante. Imagine que a gente recebe uma pedra bruta ao nascer. E recebemos instruções e ferramentas ao longo da vida. E então a gente vai fazendo o possível para lapidar essa pedra bruta. E ao final, entregamos o nosso trabalho. Faça a lapidação dessa sua pedra em todas as facetas. Tire a melhor, o mais belo dessa gema. Não se perca na faceta que você tem mais facilidade, na faceta que parece mais bonita. Tem que ser na pedra inteira. É uma postura fênix. E isso é uma escolha deliberada, intencional e diária. Tire o foco das intenções. Desculpa, mantenha o foco nas intenções e não nas expectativas. E quando você se equivocar, errar, como eu acabei de fazer, ok, faz de novo, tenta de novo, perceba o seu equívoco, o seu erro e faz de novo. Quando cair, levanta e está tudo certo. Nessa semana nós estamos olhando o radar que nós fizemos, porque nós vamos refazer na próxima semana. Nessa área de cuidados com corpo, emoções e mente, como está o seu radar? Só para olhar. Nós temos falado essa semana sobre essas metas a longo, médio e curto prazo. Tem a vontade de Deus aí em cuidados com corpo, emoções e mente? Ou tem só vaidade, vaidade, mera vaidade? Observa. Veja o que é mais natural, o que é mais saudável. Isso tem aí? Só observa. Te pergunto, e exercício físico e meditação, esse treinamento, como é que está? Lembra? Constância, estabilidade e só depois melhoria. Quando nós fazemos ou voltamos com exercício ou meditação, a gente quer tirar o tempo perdido? Então, aqui não é sobre exaustão. Não faça exercício até ficar exausta. Isso não é saudável. Não tente meditar 1000 horas e ficar com dor na lombar, porque a pose perfeita é desencostado. Não faça isso. Ache a constância. Porque sim, a vida é assim, com várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos. Faça os básicos bem feitos, ponto. Tire o olho da maratona inteira e se concentre apenas no próximo passo possível. Bora para a prática? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Veja o mapa da transformação. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que ela tem te dito? E o hábito angular dessa área, como está? Como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360. Como é que foram as ações essa semana que passou? Isso foi a tração da roda dianteira. Desculpa, a tração da roda traseira. Como é que foi? Levando tudo isso em consideração, como será a direção? Quais serão as ações dessa próxima semana? Essa a direção da roda dianteira. O que você vai fazer? Pense no mínimo viável, eficiente, que funciona para o curto e curtíssimo prazo, agora, hoje e amanhã. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí,
Quem é que quer andar bem em qualquer terreno, independente das circunstâncias? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!